Boa noite, pessoal. Boa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça, que tudo saia conforme a vontade de Deus. E nós só temos a agradecer, sempre. Eu espero estar fazendo tudo certinho. Estou esperando a minha amiga entrar. A Marcinha vai dar os recados, vai falar de esperança, vai fazer a prece. Graças a Deus. Aguardando a Marcinha Modins, que por sinal hoje fez a palestra dentro do carro. Oi, Olá, meu amor, tudo bom? tudo bem? Estou certinha aí, enquadrada? Tudo certinho, tá bonitinho, Então tá tá bom. certinho. Seja muito bem-vinda, Amiga, Bel. ai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei orgulhosa de você hoje, hein, amiga? Você fazendo evangelho, dirigindo o carro, falando pro homem que você estava saindo. Eu falei, meu, que menina exemplar, meu Deus. Aí eu pensei assim, gente, se ela consegue fazer uma oração, consegue fazer um evangelho dirigindo numa fila, como que eu não vou conseguir aqui em casa? Sentadinha na frente desse parelho? Fiquei A muito, gente, muito feliz. como eu brinco, né? Assovio bacana, mas deu certo, graças a Deus. É verdade, verdade. Deu Não muito consegui certo, tomar minha muito certo. vacina, né? Mas fica da próxima vez. Pois é, né? Eu não sei qual foi o horário que começou, mas tinha muita gente, tinha. Muita, meu Deus do céu, muita gente. Mas Isso é deve bom. ter outras, né? Outras Vai, oportunidades. vai ter sim, mas isso é bom, Bel, porque assim, eu como profissional da saúde, eu vejo muito fake news, pessoal falando mal da vacina, que não vão tomar a vacina. E ver a população se mobilizando para tomar a vacina é muito importante. A gente sempre tem que frisar Entendi. que hoje o que vai ter para nos cuidar é a vacina, né? Então, quando chegar a Com oportunidade de certeza. vocês que estão aí em casa, é, vai cedinho, tenta, não desiste, vai ter outras oportunidades, mas se vacine, é muito necessário nesse momento. Não, e se Vou dar os precisar recados? ficar na fila, já? Tá, Não, e se pode falar, precisar daí ficar depois eu na dou os recados. fila, então, se precisar ficar na fila, leva um livro, porque também só ficar no celular às vezes fica até meio vesgo, né? Leva um Uhum, livro, faz alguma coisa útil naquele tempo, mas realmente se conscientiza que é necessário e vai, na paz, uhum, né? com certeza. Pode Se não foi ir, hoje, era assim. porque era ser outro dia. Então vamos lá, vou dar os recados e depois a Bel vai continuar. A gente vai falar também um pouquinho do projeto novo, né, Bel? Então, primeiro eu vou dar os recados. Então, eu queria Tá bom. agradecer em nome do Esperança todos vocês que nos ajudaram no final de semana, né? Nós tivemos a entrega das cestas básicas, 98 famílias foram atendidas. Então, graças à colaboração de vocês, a gente conseguiu fazer as nossas entregas também. Então, gratidão a todos vocês. A gente continua pedindo, né, Bel? Porque a campanha continua, final do mês a gente já está aí, né? A gente piscou, já chegou ao final do mês. Então, a gente Legal. continua fazendo os nossos pedidos para doação da cesta básica. E nós também gostaríamos de agradecer todos aqueles que ajudaram no primeiro drive-thru que nós fizemos de itens para o bazar. Ganhamos bastante coisa, então você que está aí na sua casa, que fez aquela limpeza na casa, que tem coisas para doar que esteja em bom estado, leve para Esperança no último domingo do mês. A gente vai estar lá com uma equipe para receber, né, Bel? A Bel faz parte da equipe, vai estar uma equipe lá recebendo e tudo é muito bem-vindo. A gente está esperando a voltar a abrir a casa, então tudo que chegar de doação vai ser muito bom para a gente, porque no começo da pandemia a gente doou tudo.
porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar e a gente pensou, vai ficar aqui, vai estragar. Então a gente doou tudo que a gente tinha do bazar e agora a gente vai começar o trabalho novamente. Então, se você puder nos ajudar, a gente vai aceitar com todo o carinho do mundo. Também queria lembrar que nós ainda estamos online. As palestras ocorrem nas quintas-feiras às 20 horas e aos sábados às 14h30. Nós também temos o atendimento fraterno, que ocorre online também. Então, se você tiver alguém que precisa conversar um pouquinho, precisa de uma orientação à luz da doutrina espírita, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que vai ser muito bom conversar com vocês. E hoje nós estamos começando um projeto novo, né, Bel? Projeto Vida Além da Vida, que é um projeto que vai falar, vai desmistificar a morte, o que acontece quando morre, depois que morre, com quem ficou, com quem partiu, que é uma coisa que a gente lá no atendimento fraterno, a gente recebe muito, né, Bel? Essas perguntas. Então, a gente, com essa demanda e essa situação que nós estamos vivendo hoje, surgiu essa ideia de conversar sobre a morte de uma forma mais tranquila, né? Porque não precisa ser do jeito que é. É uma coisa natural e tem que fazer parte da nossa vida e a gente tem que estar preparado, porque um dia todo mundo vai, né? Não tem como ficar para semente. Então, nada melhor do que a gente se preparar para esse momento com amor e com carinho, que é o que a doutrina nos ensina, né, Bel? Isso mesmo. Exatamente. E vai ocorrer sempre na primeira quinta-feira do mês, então cada mês vai ter um tema diferente. A Bel que vai conduzir esse trabalho. Então, se alguém quiser perguntar, sugerir tema, alguma coisa, pode mandar um direct para a gente, que daí a gente coloca na escala. Vai ser muito bom ter a opinião de vocês. E hoje a gente vai falar sobre a morte. É uma libertação? Será? Não sei, a Bel vai falar o que é, o que não é, gente. Então, eu vou fazer a prece, daí eu vou deixar a Bel para ela continuar e eu vou ficar junto com vocês assistindo, tá bom? Mas sim, eu vou te pedir uma coisa, se for possível. Eu não tenho visualização de horário. Aí, se você puder me dar um toque, porque de repente eu engato aí, não vejo a hora. Se você puder, por favor. Eu te mando uma Tá? mensagem no WhatsApp, Tá tá bom? bom? Tá. Tá joia. Pode ser ou você quer que eu fique aqui com você? Não, não, pode ser. É só porque realmente eu não tenho nenhum relógio aqui. O meu único relógio é o celular e eu não estou visualizando o horário. Então, Tá bom, hein? eu te agradeço. Então eu mando Ou uma o pessoal mensagem, também, Bel. se quiser falar um, Eu mando, tá, não, eu mando tá o horário. mensagem. Você consegue ler aqui, né, os comentários. Tá, eu acho Tá? que A sim. gente manda aqui no comentário. Tá? Falando, Tá bom, acabou. Eu vou tá falar, bom, acabou, 5 minutos antes para você fazer a vibração, pode ser? tá E daí você ótimo. fecha Obrigada. o assunto e depois faz a vibração, né? Tá Então jóia, eu não vou mandar no zap, não, vou mandar aqui, tá bom? Fica de olho nos tá comentários. jóia. Tá Então bom, vamos fazer a nossa prece? vamos. Agradecemos a Deus, a toda a espiritualidade amiga, aos mentores da nossa Casa Esperança, os mentores de cada um que está assistindo essa live hoje com a gente, aqueles que vão assistir depois da gravação. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e que o tema de hoje possa fortalecer a nossa fé, possa tocar os nossos corações e que nós possamos, ao terminar de assistir a palestra de hoje, estarmos mais confiantes no amor de Deus, no carinho que Ele tem por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Ah, Theo, a turma é sua. muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer alguma coisa, Marcinha? Você precisa me tirar daqui. Eu aperto aqui o xizinho. É isso? Eu vou apertar o xizinho. Tchau. Tchau. Oi, meus anjos.
que Deus possa envolver a cada um de nós, iluminar a nossa mente, o nosso coração. Esse exato momento é o momento mais especial do mundo para cada um de nós. Então, é uma oportunidade bendita de estarmos juntos, em primeiro lugar, com Deus e com a espiritualidade superior, nesse momento de muita luz. Nós vamos hoje falar um tema muito delicado. Nós vamos falar, a morte é libertação? E aí, nós vamos iniciar assim. O que é a morte? A morte, dentro do dicionário, é o fim da vida humana, animal e vegetal. Fim é acabou, né? Fim é como se virasse nada. E como que uma pessoa que amamos pode virar um nada? Eu acredito que seja muito difícil. Difícil de aceitar essa ideia, de conviver com essa suposta perda. Então, Raul Teixeira, ele tem uma palestra que ele fala assim, ele explica sobre a morte assim, a morte, ela pode ser uma libertação para quem viveu se libertando, e ela pode ser uma escravização para quem viveu se escravizando. Aí nós vamos pensar assim, como assim? Então, quais são os valores que nós temos? Aonde nós colocamos as nossas energias? São em coisas da terra, que ficam na terra? Ou são em coisas, em situações que alimentam a nossa alma, que alimentam o nosso espírito? E aí nós vamos falar assim, poxa, mas eu não acredito em espírito. Então, presta bastante atenção, porque nessa live nós vamos falar sobre várias situações para que nós possamos analisar e questionar essa situação de eu não acredito em espírito, não acredito numa vida após a morte. Então, o Raul Teixeira fala isso. No que está os seus valores, aonde você gasta a sua energia? Se você gasta toda a sua energia, o seu amor, a sua alegria, apenas e unicamente no trabalho, na casa, no carro, aonde que você coloca a sua energia, o você? Quem é você? Né? Então faz nós pensarmos sobre a nossa vida. Sim, a nossa vida. O tema, a morte é a libertação, mas ela reflete no que se vive. E quando eu digo no que se vive, não é só em relação a nós, em relação às pessoas a quem nós amamos, que porventura não estão mais aqui. É interessante que nós possamos pensar nessa vida. E até tem uma pergunta que eu acho muito interessante. Você está vivendo ou você está só existindo? Por que nós falamos sobre isso? Então, vamos lá. Às vezes, nós deixamos a vida indo de qualquer forma. É como se nós não fôssemos responsáveis pela nossa própria existência. E aí, muitas vezes, nós colocamos toda a nossa energia em um trabalho, ou em uma pessoa, ou em uma situação, e vivemos desta forma. E aí, voltando ao tema, a morte é uma extinção da vida. Mas quantas pessoas nós conhecemos que vivem, mas só existem? Não vivem verdadeiramente. E quando eu falo viver, eu não estou falando para você fazer coisas extraordinárias. Viver é ver o sol, é ver a lua, é ver uma flor, é ver e sentir essa natureza. Então, continuando. Libertação. Ação ou efeito de pôr-se em libertação. Liberação. Então, a morte é a extinção. E a libertação
é o efeito de se colocar em liberdade. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque esse ser que você ama, que morreu, e porventura você está inconformado com isso, então novamente se pergunta, o que existe após a morte? Seria muito interessante que nós buscássemos esta resposta cientificamente. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos uma cultura. O que é cultura? Conjunto de padrões de comportamento, costumes e crenças. Então, se de repente você nasce numa cultura onde morreu, acabou, materialista, você tem esse conhecimento, você tem esse sentimento. Se você está numa cultura de que, olha, você vai morrer e vai ficar dormindo, você tem esse sentimento, você tem esse pensamento que é dessa forma que vai acontecer. Se você tem uma cultura, um conhecimento religioso de que a vida não acaba, que a vida continua, então aí vai mudando o seu conceito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós somos formados não é só no ato que acabou de acontecer. Nós fomos criados, nós fomos formados. Então é interessante que nós possamos pensar na nossa cultura, no que nós acreditamos, no céu, no inferno, no diabo, no santo, no anjo. Ou não acredito em Deus, eu acredito numa força superior. Legal, mas analisa quais são os seus valores, certo? Porque não é simplesmente, eu estou sentindo uma dor, eu estou sofrendo e acabou. Não, analisa, se interioriza quem você é, quais são os seus valores, qual é a tua religião, o que ela te ensinou, porque você é um conjunto de sentimentos, você é um conjunto de verdades, você não é só o que está acontecendo nesse segundo. Por isso que às vezes fica tão difícil de sair de situações difíceis. Então você precisa se interiorizar para perguntar quem é você? Como você está de verdade? Tá, então morreu e eu estou sofrendo. Eu posso ter o conhecimento, mas eu estou sofrendo. E aí fala assim, né? Existe uma vida após a morte? Ninguém voltou para falar, porque eu já ouvi isso. Será que ninguém voltou para falar? As obras de Allan Kardec, que fala sobre o espiritismo, aqui no Brasil ele é uma religião, em outros países é uma filosofia. Qual o objetivo dessa filosofia? Crescer, evoluir, se transformar, melhorar. Então tem livros de diversas perguntas e respostas. Mas não é só isso. Aí nós vamos pensar. Então eu fui uma mãe que se dedicou completamente a esse filho e esse filho foi embora. Ou eu fui uma filha que se dedicou simplesmente 100% a essa mãe e essa mãe foi embora. E agora? Gente, vamos ser sinceros. Nós temos situações habituais. Sim, pensa. Então eu falo com o meu filho 5 vezes por dia, 10 vezes por dia, e esse filho não está mais aqui. Então, além de toda uma construção que eu tenho no meu ser, eu tenho hábitos que me ligam a essa pessoa, a essa mãe, a esse filho, a esse tio, a essa tia, a esse amigo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós somos uma construção. Normalmente nós centralizamos a questão, mas precisamos saber que somos uma construção, que temos outras situações em nós e precisamos analisar isso para compreender melhor tudo isso e principalmente essa dor que estamos vivendo. Então, por exemplo, aconteceu um acidente e foi embora. É tudo muito rápido. E aí o sofrimento se instala.
Compreendam, por favor, humildemente eu peço, pensem sobre isso. Você tem um histórico, você tem uma cultura, você tem hábitos, você é um ser pensante, ligado a diversas situações. Mas, em especial, essa pessoa que voltou para o mundo espiritual, ou essa pessoa que morreu, tá? Ela deixou de existir? Então agora nós vamos mudar. Nós vamos falar sobre uma palestra do Rossando Kindler. O Rossando, ele é um psicólogo e ele faz muitas palestras e ele é espírita. E numa palestra está assim: não existe adeus, apenas até logo. Porque aí ele fala assim, normalmente as pessoas, quando sofrem por conta da morte, elas pensam no, como se fala? Ela pensa no acidente, ou na doença, ou no velório. Gente, vamos ser sinceros. Como é sofrido a hora que o caixão desce. Vamos ser sinceros. Eu falo por experiência. Eu achei tenebroso. Porque tá ali uma vida, não é? Tá ali uma vida e ela desce. Por que eu estou falando isso? Eu tive pessoas que eu amo que foram embora? Sim. Nesses últimos meses eu tive uma sobrinha, eu tive primo do meu marido, eu tive minha tia, que era minha segunda mãe, eu tive a tia do meu marido. Então, não é assim, eu sei que dói, e dói de uma forma que parece que dói o físico, dói o corpo. Mas, espera aí, o Rossando fala assim, aonde nós focamos a nossa mente? Na dor, no sofrimento, na ausência, no velório, no caixão descendo para a terra. Espera aí, mas essa pessoa teve uma vida de alegria, teve uma vida de brincadeira. Então você viveu com essa pessoa conversas, você viveu brigas, você viveu alegria, brincadeira, você viveu momentos maravilhosos de aprendizado lado a lado. Será que não seria melhor que nós pudéssemos ter estes pensamentos? Será que esses pensamentos não nos dariam mais alegria, mais consolo, mais paz? A dor da separação jamais será maior do que a alegria do reencontro. E aí você pode falar assim, reencontro para você que é espírita, porque você acredita que existe esse reencontro. Sim, eu acredito. Mas eu vou te passar mais informações nessa live para que você possa pensar sobre isso. Então vamos lá. Nós, hoje, se hoje à noite encontrássemos com esse ser amado, nós nos encontrássemos, como que você acha que seria a conversa? Será que esse ser amado falaria para você assim, mãe, que bom te ver bem, que bom te ver feliz? Ou será que esse ser amado vai falar assim, mãezinha, a vida continua, para de sofrer, porque eu sinto a tua dor, eu sinto o teu sofrimento. Então, meus queridos, vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Nós tivemos uma vida e nós vamos nos reencontrar. Sim, vamos nos reencontrar. Então agora para um pouquinho esse momento e vamos para um outro momento. Existe um documentário. Um documentário não está ligado a nenhuma religião. Um documentário no Netflix que chama
Vida Após a Morte. Nesse documentário, gente, documentário, o que tem no documentário? Documentário tem nome de pessoas, tem local, tem dias, tem horários, tem datas, tem material científico relevante para que nós possamos pensar, refletir. Neste documentário, eles fazem um documentário da vida após a morte, mas não assim, a vida e morreu. As pessoas que tiveram a morte cerebral, física, o coração, e voltaram. Então, aquela questão de que ninguém voltou para falar, estão voltando. Esse documentário fala, é um documentário. Na Netflix, Vida Após a Morte. Aí existiu uma mulher que andava de caiaque. Então, ela foi numa grande cachoeira, no Chile, no meio do nada, e caiu. E quando ela caiu, ela fraturou muitos ossos, ela soltou tendões, e ela ficou mais ou menos entre 15 a 30 minutos debaixo da água. Então, as pessoas que estavam com ela, já acharam que ela tinha morrido, que ela não ia voltar. E aí eles viram o colete dela. E quando viram o colete dela, a pessoa pensou assim, eu acho que eu vou pegar esse colete porque o marido vai gostar de ter. E quando ele foi pegar o colete, ele sentiu o corpo dela na perna dele. E ele pegou o corpo dela, ele pegou ela, colocou e ficou fazendo a massagem para voltar à vida. E ela ficou visualizando tudo isso. Ela estava inconsciente, ela estava morta. Ela é cirurgiã de coluna ortopédica. E aí ela falou que viu eles estarem refazendo ela para ela sobreviver. Ela falou que viu eles colocando o corpo dela para conseguir chegar até a estrada. Chegaram até a estrada. Agora pensa, no meio do nada, no Chile, no meio do mato, eles chegaram numa estrada que tinha uma ambulância. Colocaram ela na ambulância, ela foi para o hospital e ela sobreviveu. Então, assim, isso foi um acontecimento que existiu uma ciência, foi comprovado, ela tinha morrido e ela voltou. E ela viu eles pegando ela e ela conta isso no documentário. E é bárbaro, porque ela é cientista, ela é médica. Ela fala que ela ficou praticamente 30 minutos morta. E ela voltou, ela teve que fazer todo o trabalho para andar, para falar, mas ela não ficou com sequelas neurológicas. E ela ficou viva. E isso é um documentário. E isso é bárbaro, e é muito sério. E é interessante, porque você não vai poder falar assim, mas isso não é possível. Vai lá, estuda, analisa. Me perdoem a colocação. Mas às vezes nós falamos, não acontece, não existe, mas não nos esforçamos para buscar o esclarecimento, para buscar informações científicas, reais. Este foi um caso. Teve, nesse mesmo momento que ela foi recolhida, ela fala que ela reencontrou um avô, que ela foi recolhida com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Ela falou que ela nunca se sentiu tão viva como naquele segundo. Tem uma amiga minha muito querida, que ela é minha dentista, e ela falou que vivenciou um momento muito difícil de uma operação, e ela teve um processo delicado em relação a essa operação, e ela falou, Bel, eu sentia uma paz, mas eu sentia uma paz e eu me sentia tão viva. Então, assim, são relatos reais,
E aí eles falaram para ela que era para ela voltar à vida, porque ela ainda tinha muito trabalho. E eles falaram também que ela teria um filho, e esse filho iria voltar para o mundo espiritual, que ele iria morrer. E ela vivenciou esse momento de dele vai embora, ele não vai embora, é muito delicado, é muito interessante. Por favor, vão lá no documentário da Netflix, Vida Após a Morte, e assistam e um pouco estudem, sabe? É muito interessante. Teve outros casos também. Teve um caso de uma mulher que ela tinha um problema cerebral, um aneurisma cerebral. Para fazer essa operação, eles tiveram que fazer um procedimento médico de desligar. É como se ela morreu, abaixa a temperatura do corpo, fica sem ondas cerebrais e sem o coração funcionar. Ela estava cientificamente morta, porque o coração não funcionava, o cérebro não funcionava, e os médicos até falam que colocaram uma fita nos olhos dela, então ela estava com os olhos fechados, ela estava sem nenhuma corrente elétrica no cérebro, o cérebro estava reto, estava morto, e o coração estava morto. E aí fizeram um procedimento que, se eu não me engano, demorou 1 hora, e voltou, fizeram o procedimento, ela voltou, tudo bem, só que ela assistiu a tudo. E quando ela voltou, ela falou para os médicos, ela falou, olha, você usou um aparelhinho que parecia uma escova de dente elétrica dentro da minha cabeça, você usou ferramentas que me lembravam o meu pai ou o meu avô, de chave, e ela falou tudo o que aconteceu na cirurgia. Isso não é uma prova de que nós não somos só esse corpo, que nós somos um espírito, que você pode dar o nome que você quiser, uma essência, uma energia cósmica, não é uma comprovação de que essa matéria, quando para, esse espírito se liberta? E ela voltou para contar. Então, assim, é real, é um documentário. Mas existem diversos relatos. Meu Deus, já está chegando o horário, gente? Existem diversos relatos no Brasil, nos livros do Chico Xavier. O primeiro livro que eu li espírita chama Motoqueiros do Além. E eram jovens, e conta como que foi quando chegou no mundo espiritual. Gente, a vida continua. Só que aí eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês que está me ouvindo. Como está a sua vida hoje? Como que você está? Como que você está vivendo? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas... Qual está sendo a sua perspectiva? Porque, me perdoem de todo o meu coração, mas esse Deus de infinito amor, bondade, luz e justiça quer o nosso bem, quer a nossa alegria, quer a nossa luz. Ele não quer tristeza. Ai, obrigada de ter falado o horário. Muito obrigada, muito obrigada. Ele quer a nossa alegria, ele quer o nosso bem. Gente, tristeza, sofrimento, lágrimas, se isolar, isso não é luz, isso não é Deus. Tristeza, mágoa, rancor, ódio, isso não é Deus. Isso é ausência de luz. Então, que nós possamos procurar essa luz, que nós possamos fazer da nossa vida uma vida melhor. Eu recebi hoje uma mensagem de uma
muito amiga minha falando sobre Deus para Spinoza. E aí eu achei tão lindo, porque tem hora que ele fala assim: o que que Deus quer para nós? O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrute a tua vida. Eu quero que gozes, cante, te divirtas e que desfrute tudo que eu fiz para ti. O sol, a lua, as estrelas, o amor, as pessoas que estão ao seu redor. Então, de repente, você tem 3 filhos, um foi embora e os outros 2 que ficaram. Você está dando todo o amor que está ao seu alcance. Você está doando todo o amor às pessoas que você diz que ama. Como está a sua existência? Aí tem uma hora que ele fala assim: isso Deus para Spinoza. Spinoza era um filósofo. Ele fala assim: minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso meu amor por ti. Gente, Deus nos ama. Ele nos ama hoje, amanhã e sempre. Ele jamais nos abandona. Ele jamais nos abandona. E nem os nossos entes queridos que voltaram para Deus, ou voltaram para a luz, ou estão fazendo as situações que são necessárias, porque eles estão vivos. Eles estão vivos. Acredita nisso. Eles estão vivos e estão precisando do teu bem, do teu amor, da tua alegria, da tua vida. E aí ele fala assim: para, isso é Deus para Spinoza. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador ou que merecia sofrer. Nenhum de nós merece sofrer. Normalmente nós sofremos porque nós não queremos aprender a lição que está sendo necessária. E aí eu pergunto, até que ponto esse sofrimento é porque esse ente amado não está perto de você materialmente? E me perdoem de todo o meu coração, mas até que ponto que esse sofrimento é um egoísmo, querendo que a pessoa esteja aqui, apesar de todas as dores e de todo o sofrimento que a pessoa vivenciou? Será? Quem ama, liberta. Quem ama, liberta. E será também que todo esse sofrimento está te preenchendo de uma forma que você esqueceu de que você está vivo? Você esqueceu que as pessoas que te amam precisam de você. E aí você não sorri mais. Você não brinca mais. E essas pessoas que estão vivas ao teu redor, como que fica? E você? E a tua vida? E os teus sonhos e os teus planos? Você está vivo. Você é importante. Você é amado. Uma amiga minha esses dias me falou assim: Bel, eu procuro estar bem. Quando a minha filha foi embora, eu procurei estar bem. E eu tive familiar que falou assim para mim: nossa, você está tão bem, né? Oh, meus queridos, cada um dá o que tem. Que você seja uma prova desse amor de Deus e dessa fé, e que você possa transpor essas limitações alheias e você possa oferecer o teu amor, a tua alegria. E fale para essa pessoa: eu acredito que a morte não existe. Eu acredito nesse Deus que nos ama. Não importa o nome dele, que seja Buda, que seja Krishna, que seja o sol, que seja, não importa quem, mas que você acredita que a vida não acabou. E pela essa certeza de que a vida não acabou e que haverá um reencontro, eu vivo hoje em paz e feliz. Porque mais importante do que falar
é exemplificar. Porque não adianta eu falar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não aceito o que Deus está fazendo eu passar. Não é por aí. Será que o nosso sofrimento também não é a falta de aceitação das situações? Porque eu não aceito, eu não acredito, eu não quero, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida sem aquela pessoa. Mas então, a partir de hoje, repense seus valores. Repense o que você pode fazer, porque você pode ajudar muita gente. Você pode ser um exemplo de muita luz, de muito amor. Se dê, se ofereça para fazer o bem, não importa o nome da religião. Se ofereça para fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, nós somos os primeiros a sermos ajudados. E aí, continuando na como Spinoza vê Deus, ele fala assim: crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? É aquela questão de quem acredita no céu e no inferno. Então, eu mereço sofrer, eu mereço estar sofrendo porque eu fiz um mal, alguma coisa assim. E nós, que somos simples mortais e amamos um filho, não vamos desejar e nem fazer o mal para esse filho? Quem dirá Deus? Deus não quer que nós, seus filhos, estejamos sofrendo. Ele quer que nós nos libertemos, que sejamos felizes e que possamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. E por fim, tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Existem cânticos, louvores que eu amo, que exaltam meu espírito, que levanta minha alma, que nós possamos cantar mais, que nós possamos ouvir músicas que possam nos levantar. Tem uma música do Jota Quest que fala assim: o melhor lugar do mundo é um abraço. Tem uma outra música que um dia eu estava numa feira de um encontro de jovens e não tinha ninguém. E aí começou a tocar uma outra música do Jota Quest que fala assim: hoje preciso de você com qualquer humor. E aí para mim foi como se Jesus falasse para mim assim: hoje preciso de você. Sabe, nós somos espíritos de luz, nós somos espíritos do bem e nós podemos oferecer o nosso amor, a nossa luz às pessoas ao nosso redor. E se nós fizermos isso, quanto mais luz nós podemos dar, mais luz nós vamos sentir dentro dos nossos corações. E quanto mais nós agradecermos, obrigada, Senhor, por todos os anos que eu vivi com a minha sobrinha. Obrigada, Senhor, por todos os anos que eu vivi com as minhas tias. Obrigada, Senhor, por todos os anos que vivi com os meus filhos, com a minha filha, com o meu filho. Obrigada, Senhor, por todos os dias da minha existência. Obrigada por andar, falar, ouvir, enxergar. Quando nós agradecemos, nós sentimos e valorizamos as coisas maravilhosas que temos ao nosso redor. Eu tenho um cunhado que domingo ele fez um almoço só para a família, bem íntimo, e todo mundo com todos os cuidados precisos, necessários por conta da pandemia. E na segunda-feira ele teve um AVC. E aí eu pensei, puxa vida, eu devia ter ido no almoço e eu não fui. E aí eu pensei,
Quantas coisas eu penso em fazer e não faço. E aí eu pergunto para cada um de nós: você está vivendo ou você está só existindo? Bom, meus queridos, a live eu acho que já deu o horário. Eu agradeço de todo o meu coração o carinho de vocês. Agradeço esse tempo que cada um de vocês se permitiu e me permitiu esse momento de reencontro. Agradeço de todo o meu coração, são 20h40. Então, eu vou fazer uma vibração bem rápida, um agradecimento, uma oração e terminar a nossa live. E não esqueçam que no dia 4/3 estaremos juntos novamente. Senhor, que a tua luz possa envolver o lar de todos esses irmãos que estão ligados nesse momento, nessa oração. Que seus lares sejam envolvidos em luz e em amor. E que toda essa luz possa ir para toda a área da saúde, para toda a área da educação, para toda a área da justiça e para todos os governos, para que possam fazer deste mundo um mundo melhor. Senhor, muito obrigada por andar, por falar, por ouvir, por enxergar. Obrigada por essa oportunidade extraordinária de estarmos juntos, que possamos sentir o teu amor cada dia mais. E obrigada, Senhor, por tudo. Que Deus abençoe a todos nós e que estejamos juntos na próxima primeira quinta-feira do mês. E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Gente, agora eu vou tentar desligar esse negocinho, né? Ai, meu Deus, como que é fechar aqui? Tenho certeza que desejo encerrar o vídeo.